Bom, Aqui é Giovanni e o Jonathan, e essa é a parte 2 do vídeo sobre porque Deus permite certas injustiças e falando sobre corte celestial, né? perfeito. Você quer resumir o Então, só em resumo, no que primeiro a gente falou no vídeo, último vídeo? a gente deu alguns exemplos comparando com uma corte terrestre, para a gente entender essa analogia, né? E explicando como que é a corte celestial. Então, mostrando que o diabo ele é um acusador nosso, né? Ele é como se fosse um advogado que está o tempo todo nos acusando. É Deus como justo juiz. E a gente, como que a gente faz para criar como se fosse um processo. Eu não sou advogada, tá? Então, Abrir um processo na corte celestial. como se fosse abrir um processo na corte celestial para Deus restituir aquilo que foi roubado de nós e nos indenizar. Então, vamos supor que você sofreu algo que o diabo fez contra você, alguma situação, né? Você apresenta para Deus essa situação, para Deus fazer isso por você. Então, Deus é o justo juiz, ele te restitui e indenizar sobre aquele dano que foi feito, né? Perfeito. O que mais? O que mais você tem? Sobre o que a gente falou no último vídeo. Não lembro mais nada específico assim para revisar. E assim, muitas vezes Deus ele vai permitir certas injustiças para ele poder te restituir mais, digamos assim, né? Então você está sofrendo tal dano, então Deus vai te pedir para ser obediente, para fazer tudo certo, se submeter em certas situações, você sofrendo essa injustiça para depois Deus pegar, julgar esse caso e restituir você ou tomar do diabo aquilo que ele estava te roubando. Né? Por um princípio legal. Por um princípio legal, exato. Se alguém tá... Sabe que alguém tá praticando algum mal contra você, ou, sei lá, a pessoa tá com más intenções em direção a você. Para que você tenha material legal, que você precisa ter materialidade num caso, para você abrir um caso e ser restituído, ser indenizado e tudo mais. Então, mesmo que eu saiba que essa pessoa está com más intenções, eu vou precisar que ela faça o trabalho, que ela faça a maldade dela, para o caso ser aberto, ter materialidade, ter evidências e poder ser restituído, ser indenizado. Claro que isso tem um limite dentro do devido processo legal. Por exemplo, você não vai deixar com que alguém que está planejando um assassinato ele cumpra o assassinato para você poder prender a pessoa, entendeu? E a gente vê isso em Jó muito claramente, quando Deus ele não permite que Satanás toque em Jó, mas ele pode tocar em todas as coisas dele. E por conta da indevida agressão que Jó sofreu de Satanás, que foi com a permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus, mas foi uma indevida agressão, porque Deus é um justo juiz, e por conta do devido processo legal, ele restitui Jó com a porção dobrada de tudo aquilo que ele tinha. Não é uma recompensa porque ele passou pela prova, não é uma recompensa porque ele resistiu ao Satanás. Do contrário, é só um princípio legal de como Deus sendo um justo juiz, tudo aquilo que foi tomado dele foi tomado ilegalmente, né, ou injustamente para o diabo, é restituído para ele a porção dobrada. Então esse é o princípio da justiça, né, de você saber que existe um juiz que julga e que acredita a justiça aqueles que são justos. E a gente tem... Você entender isso... Fala. Tem só um complemento para fazer, porque você pode ficar um pouco confuso, pensar assim, mas Jesus fala no Novo Testamento que a gente deve perdoar. Sim. Então, na verdade o que a gente está falando aqui, toda situação ela tem influência espiritual, né? Tudo que acontece. As pessoas em si que estão envolvidas, a gente perdoa, a gente deve perdoar. Mas a gente apresenta para Deus o que os espíritos malignos, o que o diabo fez contra nós, entendeu? Naquela situação. Então a gente apresenta na corte celestial sobre a parte espiritual, sabe? Pra ser indenizado. E daí as pessoas a gente perdoa por esse princípio, né? Quando a gente fala diabo, a gente tá falando de um arquétipo, não necessariamente só de um personagem, de um indivíduo, diabo, satanás, como você quer chamar. Porque seres o mundo espirituais. o mundo espiritual é muito mais complexo do que essa... Não é só demônio. Essa dicotomia.
Mas isso aqui não é tema para essa série, esse vídeo. Só mais pra deixar mais claro, assim, mais palpável. Isso. Aí eu acho que o interessante é assim, você ter essa noção de justiça. Deus é justo. Ele acredita na justiça aqueles que são justos. Bem-aventurados são os que são perseguidos, porque agora você obteve o direito de ser indenizado, ou o direito de receber uma restituição por aquela injustiça que você sofreu, por aquela perseguição que você sofreu. A gente vai ver Jesus falando para você andar 2 milhas quando alguém te forçar a andar 1 milha, porque ele entende o princípio que está por trás ali. Então, você está fazendo uma injustiça comigo, eu vou dobrar a aposta da injustiça que você está fazendo comigo, porque daí a restituição será dobrada, porque Deus é justo. Deus não vai deixar que isso passe despercebido, passe sem um devido processo legal, sem um devido julgamento. Agora, nem E nessa tudo... hora, se você desobedece a lei, vamos supor que você recebeu um ataque, uma injustiça. Se você desobedece a lei, então você abre uma brecha para ser acusado pelo seu inimigo quando você abrir esse processo. Perfeito. Por isso que você deve obedecer à lei e submeter, mesmo que aquilo seja justo, enfim, né? Então, às vezes, você vai ver Deus falando para se submeter. Perfeito. Exato. E aí, você fazendo isso, você está acumulando restituições, indenizações que estão sendo decretadas pelo próprio Pai, que é o justo juiz. E claro, a gente tem que fazer uma distinção aqui. A gente não tá afirmando e clamando como se todas essas restituições ou essas indenizações você vai receber imediatamente aqui na Terra e que tudo você vai ver essa restituição. Algumas coisas pode ser que não. Pode ser que venha para os seus sucessores. Pode ser que venha para os seus sucessores, pode ser que você esteja acumulando tesouros no céu, assim como Jesus disse. Mas o objetivo da nossa série aqui, desses vídeos, do que Deus tocou no nosso coração, é que você que está assistindo possa lembrar desse princípio, que Deus é justo. Porque quantas vezes a gente esquece que Deus é justo, ou simplesmente usa isso como um jargão, mas não pensa profundamente no que isso nosso coração, significa. né? Aí a gente começa a achar que Deus ele é permissivo com a maldade, ou que tudo ele vai julgar só lá no dia do juízo final. E isso vai acontecer de fato. Todo o mal será julgado, todo o ímpio será julgado, todas as nossas ações serão apresentadas diante de Deus. Mas se o diabo, se as trevas estão dia e noite apresentando acusações contra nós, contra os filhos de Deus, diante de Deus, por que a gente também não está dia e noite apresentando as nossas defesas, nossos casos, abrindo processo? Senhor, eu exijo restituição disso que me foi roubado. Não é isso o papel da nossa oração, não é pedir por favor, Senhor, para me abençoa, porque Ele já falou que Ele vai te abençoar, Ele abençoa aqueles que o buscam. Esse é o princípio da fé, né? Você crê que Deus abençoa aqueles que o buscam. Então, se você está buscando, você tem que entender que Deus por princípio, Ele te abençoa. Agora, por que a gente tem que orar? Por que Jesus dá o exemplo da viúva que todo dia batia lá na casa do juiz pedindo por justiça? Porque ele está ensinando um princípio. Se as trevas estão dia e noite apresentando acusações contra nós, a gente também tem que ter um escritório de advocacia, de defesa, apresentando o nosso caso, pedindo indenização, pedindo justiça pela injustiça, para aquilo que as trevas veio para roubar nossa vida, entendeu? Até aqui na Terra é assim, se acontecer alguma coisa aqui na Terra, coisas naturais, e a gente sofreu algum dano, se você não entrar na justiça e não clamar por justiça, não vai acontecer nada, porque, quer dizer, tô falando aqui na Terra, né? Provavelmente não vai acontecer nada porque você não se manifestou. Então, é como se você estivesse até conivente com isso, assim, ok com isso. Eu não tô dizendo necessariamente que com Deus é assim, mas muitas vezes você não se manifesta por aquilo que você está sofrendo, né? Então você pode no céu também se manifestar e iniciar um processo. Eu já vi muita pregação ou pessoas falando que Deus ele atua mediante a nossa coparticipação, né? Então coparticipativo. Ele não precisa da gente para nada, a gente colabora para que ele faça manifestar a vontade dele aqui na Terra. E a gente vai usar isso para defender essa ideia. O fato de Jesus ensinar a orar, comandar que a gente ore, que não andes ansiosos por nada, mas em tudo por meio de oração e súplicas com ações de graça, faça os pedidos apresentados a Deus. E está dizendo que você tem que se manifestar com as suas petições, com seus
seus clamores, ou com aquilo que você precisa que o juiz olhe para o seu caso, para que ele possa agir, porque o juiz não pode ir lá e abrir o caso para você. Exato. Ele tem todo o poder. Ele é soberano. Você Ele pode é me falar soberano. assim, mas ele pode fazer todas as coisas. Sim, de fato, ele pode. Mas muitas vezes ele escolhe coparticipar conosco, porque ele nos ama. E nós temos livre-arbítrio, ele quer que a gente busque ele, sabe? Sim, e porque é uma via que ela funciona dos dois lados. Se Deus está constantemente abrindo casos para você, sem que você peça, sem que você ore, sem que você seja fazendo ali abrindo o processo, né? Abrindo o protocolo lá, protocolando um processo formal no júri. Se você está fazendo isso por você, na parte da defesa, ele também deveria fazer na parte da acusação. E daí você entra num problema, porque se todo erro que você cometeu, Deus fosse imediato em abrir o processo e julgar, a gente estava tudo morto. Então, existe o acusador, que ele abre o processo, e não quer dizer que se o acusador não abrir um processo sobre uma maldade, ela não vai ser julgada. Tudo será julgado no dia do juízo final. Mas por que quando as pessoas recebem restituição, ou melhor, recebem a multa, tem que pagar a multa por erros que elas cometem aqui? Porque existe um acusador que está abrindo um processo contra elas e que já está exigindo que a multa, está exigindo que a multa seja paga por um erro que a pessoa cometeu. E aí você tem... Ou um antepassado, né? E aí você tem... antepassado seu cometeu. Os casos de espíritos malignos, de principados que exigem, por exemplo, a vida do filho de uma família, porque a mãe, o pai, um antepassado derramou sangue para obter benefício, ou sei lá, fez um pacto com as trevas e não pagou o que ela combinou pagar, que é, sei lá, uma dívida de sangue. E aí esses espíritos, por princípio legal, porque você fez um acordo, né? Uma transação comercial, eles vão abrir a petição dele, acusar, e ele tem o direito agora de pegar ali a multa, a indenização, que é um sangue da vida daquela família. E tem um caso, vamos supor que você realmente fez algo errado. Você no passado não tinha discernimento e você realmente lá fez um trabalho de feitiçaria, não sei. Não tinha discernimento, fez alguma coisa que não devia, pecou. E daí o acusador vai ficar lá te acusando na corte celestial. E daí o que você pode fazer para sair dessa situação, né? Porque hoje você tem discernimento, hoje você olha para aquilo e fala, nossa, estava errado. Então você sempre pode se arrepender daquilo, pedir perdão para o Senhor e clamar pelo sangue de Jesus sobre isso. Né? Então você pode reconhecer que você falhou e apresentar isso para Deus, o arrependimento. E Deus vai te escutar. O arrependimento verdadeiro. Perfeito. A palavra diz que nossos pecados são todos lavados pelo sangue de Cristo. E se nós somos lavados, nós estamos nele e ele está em nós. Quando diz que a gente está nele, a gente pode pensar na ilustração de Noé dentro da arca. Então, quando Noé está dentro da arca, agora, por estar dentro da arca, ele está protegido do dilúvio, toda a destruição. Se nós estamos em Cristo, o ataque que vem em direção a nós, ele vai em direção a Cristo, porque nós estamos nele. Pensa fisicamente, imagina fisicamente. A gente estamos dentro de Cristo, como a arca. Então, a gente pode clamar isso na corte celestial. Senhor, porque eu nasci de novo, porque eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador, eu pedi perdão pelos meus pecados, pela sua palavra, o Senhor afirma que os meus pecados foram perdoados, portanto eu sou limpo, sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Eu reconheço diante dessa corte celestial que eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, e que, portanto, todas essas acusações, todos esses ataques, eles são ataques indevidos, eles são fora da lei, são injustos, porque quando eles atacam a mim, eles atacam a Cristo, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Portanto, pela sua justiça celestial, eu peço, eu clamo, para que o Senhor olhe para esse caso, e que para que o devido processo legal seja cumprido, para que tudo que me for roubado seja restituído, seja indenizado. E você precisa crer no seu coração nisso que você está falando. Só queria fazer um parênteses aqui, que geralmente, quando você peca, você sente vergonha, você quer se esconder de Deus. A gente vê isso lá desde Adão e Eva.
Quando eles pecaram, eles queriam se esconder de Deus, né? Uhum. Queriam se vestir, enfim. Essa é a tendência nossa. Se a gente fez algo que a gente pecou, a gente sente vergonha, a gente não quer que Deus veja isso, né? Mas na verdade a gente deveria fazer o oposto. Quando a gente peca, a gente tem que buscar o Senhor mais ainda. Falar, nossa, Senhor, fiz algo errado, me perdoa. Uhum. E o Senhor, ele é um bom pai. Ele quer estar perto de nós, sabe? Agora, se você se afasta mais ainda dele, vai ficando difícil, porque vai virando uma bola de neve, né? Então, você vai se afastando cada vez mais e, enfim. Fecha parênteses. Só isso. Voltando ao Oscar complementar. Não, Eu tava pensando por que você esconder os seus pecados ou não confessar os seus pecados te coloca numa posição de aprisionamento, Total. porque agora só por conta de enganação e de intimidação, as trevas vão tentar te convencer de que você não tem direito a nada, você não pode abrir nenhum processo, que você tem que aceitar tudo que eles vão fazer com você agora, porque você errou aqui e eu tenho essa evidência contra você. Se você tentar abrir qualquer processo, eu vou mostrar isso aqui no tribunal e aí seu caso não vai ser só arquivado e cancelado, como você vai preso ainda, você vai ser punido, porque pensa, a gente está falando que a gente, enquanto cristão, filhos de Deus, filhos do justo juiz, Sim. a gente tem o direito legal de apresentar para ele as nossas queixas, as nossas petições e ser indenizado, ser restituído por aquilo que está sendo roubado indevidamente. As trevas sabem disso. Eles sabem que se a gente se levantar e começar a abrir um processo legal na Corte Celestial, a gente vai ganhar todos os processos. Se estamos em Cristo, se o meu povo, Sim. que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Eles sabem disso, eles sabem que se a gente clamar pelo sangue de Jesus, para que a gente seja limpo dos nossos pecados, e a gente apresentar os nossos casos na Corte Celestial, eles vão perder todos os casos. Vão perder todos os casos que forem abertos contra eles, vão perder. E é uma guerra, existe uma guerra espiritual. Então qual que é Exato, o diabo ele quer que você sinta medo de falar com Deus. Qual que vai ser a ferramenta que ele vai fazer? Eu vou te enganar, eu vou te intimidar, eu vou te fazer você se sentir indigno de falar com o pai. Eu vou te oprimir. Total. Vou colocar você. Já viu aquele seriado americano que eles pegam um cara, eles querem que o cara confesse um crime que ele não cometeu? Aí coloca o cara numa salinha, tipo assim, torturando o cara. não deixa ele ter acesso ao advogado dele. Sim. E aí fica lá um policial e o outro, sabe, imputando o crime nele, falando, se você não fizer isso, você vai se lascar. Para de mentir. E aí todo mundo fala, não, o certo nessa situação é você não falar nada sem a presença do seu advogado, né? Sim. E por que a gente faz isso? Desesperado. Por que a gente faz isso com as trevas? As trevas começam a falar com a gente, começam a acusar a gente, e a gente vai lá e começa a abrir o bico e dar informação pra ele, respondendo a mentira dele, enquanto a gente fica debatendo com a mentira de Satanás. Enquanto a gente deveria chamar para o nosso advogado. É complexo, porque você tem que primeiro reconhecer que você está sendo atacado. E muitas vezes isso vem em formato de pensamentos. E daí às vezes você não percebe que isso é um ataque, né? Uhum. Só que você tem que sempre analisar o fruto. Todo pensamento que vier na sua cabeça, você tem que analisar o fruto daquilo. E analisar se aquilo está de acordo com o caráter de Deus. Uhum. Se é uma acusação, Deus não é acusador. Deus é juiz. Ninguém acusa e é juiz ao mesmo tempo. Uhum. Então você já tem que questionar a origem daquilo, né? Exato. Aí você pensa nessas séries policiais, pensa nessas séries até de advocacia, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Quando a gente falou no último vídeo, né? Quando lá em Tiago está escrito assim que alguns de vocês não recebem nada porque não pedem. É doideira, né? Pensar, Deus, ele abençoa aqueles que o buscam, e aqueles que estão buscando, ele está falando para os cristãos da igreja, e eles não estão recebendo nada porque não pedem. Então existe aparentemente existe uma parte ativa sua de você pedir, necessária para você receber aquilo que você tem direito, aquilo que Deus já quer te entregar. Se você pensa isso no devido processo legal,
começa a fazer mais sentido. Você pensa, eu tenho uma indenização, uma restituição de, sei lá, de milhões, ou tenho uma herança que eu tenho direito de receber. Se você não abrir o processo legal, se você não for atrás, se você não contratar um advogado e fazer todo o processo, a petição para você receber aquilo que você tem direito, você não recebe. Por quê? Porque você não pede. Vamos supor que você é um filho perdido aí do Elon Musk. Que ele... E assim, você não, aparentemente não tá recebendo a herança, não tá sendo considerado filho, mas você é filho mesmo dele. Uhum. Se você não correr atrás e falar, não, eu sou filho dele mesmo, você não vai receber herança, entendeu? Se você é um filho perdido aí que ele não conheceu, enfim. Né? Então, você vai comprovar, óbvio, né? Mas isso que eu tô falando é de posicionamento, de você buscar. Perfeito. E daí, a gente vai falar em um modelo, um framework para te ajudar a fazer essa oração, apresentar o seu caso diante da cor celestial e como Deus colocou no nosso coração que a gente tem que fazer isso. E também a gente consumindo, lendo alguns materiais, tem um livro que a gente vai até deixar aqui na descrição, que é uma recomendação, que é um livro ele é um doutor. Ele é pastor também. Ele é doutor em teologia e pastor. E pastor, chama Francis Miles. É um livro sobre, o nome chama The Ancient Mystery of Blood Money and Its Antidote, que seria o mistério antigo do dinheiro de sangue e o seu antídoto. E é um livro muito bom, assim, muito interessante. Ele fala sobre como enxergar o dinheiro a partir de uma perspectiva do reino. E ele apresenta lá, no final de cada capítulo, uma oração. E ele tem um modelo bem... o modelo dele a gente achou muito bom. Sobre, interessante. De você entrar com um processo na corte celestial. Assim, a gente gostou muito a forma que é muito prático, a forma que ele coloca. É, muito prático. E aí você... claro, isso aqui não é uma regra, tá? Nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento. Mas quando você vai apresentar uma petição, um pedido legal, você... Existem algumas formalidades, né? Você reconhece, primeiro, para iniciar o framework, né? Primeiro ponto, você começa reconhecendo. Reconhecendo o quê? Aquilo que Deus já falou, aquilo que Ele já instituiu, aquilo que Ele já prometeu. Sempre começa com um reconhecimento diante do Pai, que é o justo juiz. Então, Senhor, eu reconheço que o Senhor disse isso, que o Senhor afirma isso, que a sua palavra diz isso, que as suas promessas são essas. Você começa reconhecendo aquilo que já está escrito, aquilo que já está determinado na palavra de Deus. Quando você faz o seu reconhecimento, você logo em seguida já faz uma confissão. Então confesse diante de Deus, diante da cor celestial, todo pecado e todo comprometimento que possa haver na sua vida, e já abertamente declara aquilo que pode ter sido feito tanto por você quanto pelos seus antepassados diante da corte, para que isso não seja usado contra você quando você estiver testemunhando e quando o acusador estiver tentando não perder esse caso. Então, não esconda nada de Deus, não chega apresentando... Não tente esconder, né, na verdade. Não chega apresentando uma coisa com meias verdades. Reconheça todo pecado que você cometeu, todo pensamento que você que não manifesta o fruto do Espírito, que você não se orgulha. Reconhecer a palavra, já reconheça todas as suas falhas, confesse os seus pecados diante de Deus na sua oração e confesse tudo aquilo que há de comprometido na sua vida. Uma vez que você fez isso, aí você declara o sangue de Cristo sobre isso, pede perdão pelos seus pecados, pede que Deus ele te restaure, que Ele te ajude a não cair mais nesse pecado, para que novamente declare a palavra que diz que o Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Pede para que Ele jogue os seus pecados no mar do esquecimento, que você não volte
mais a cometer esse mesmo pecado, você não pode cometer esse mesmo erro. Você não seja como o cão que volta ao próprio vômito. Começou, fez esses dois passos, aí você apresenta o seu caso, apresenta o caso do que está acontecendo. E aí faz a sua afirmação de acordo com o que você tem visto. Seja honesto, é um testemunho, você está testificando diante de um tribunal. Fale para Deus, Deus, eu venho diante do Senhor apresentar esse caso, onde no passado isso aconteceu. Culminou nisso. As trevas vieram e nessa situação onde eu busquei praticar a justiça, busquei seguir os seus caminhos, busquei fazer tudo conforme a tua lei, os seus preceitos mandam, e eu fui injustamente acusado, fui injustamente impugnado, fui injustamente extorquido, roubado nessa situação, e essa situação gerou essa e essa consequência, gerou esse desdobramento. Pode ter sido anos que isso aconteceu no passado. Você pode apresentar esse caso para Deus e mostrar o desdobramento, os danos que aquilo gerou durante todos esses anos. Por exemplo, danos financeiros, emocionais, espirituais, o quanto isso prejudicou seu relacionamento com Deus. Exato. Existe, por exemplo, e aí um exemplo natural, né, da coxa aqui humana, quando alguém registra uma marca e uma outra empresa vende produtos usando aquela marca que está registrada às vezes o cara que registrou a marca, ele deixa anos a empresa vender e fazer milhões, e depois ele entra num processo, ele apresenta no processo, na petição dele, todos os anos de lucro que a empresa teve usando a marca dele indevidamente, sem pagar os devidos royalties. E aí, isso é gravíssimo, a empresa vai ter que pagar uma multa muito maior por ter usado por muito tempo o nome daquela marca. Então, não acho que só porque um caso aconteceu muito tempo no passado, algo aconteceu muito lá atrás, agora nem vale a pena mais orar por isso, pedir justiça por isso, porque Deus é justo juiz. Se você abrir o caso, ele vai julgar. Peça para ele olhar, voltar os olhos dele para esse seu caso, para essa sua petição, e clama. Descreve tudo que você perdeu, tudo que você foi roubado, quando você foi prejudicado. Apresenta isso pro Senhor, sabe? Exato, apresente isso pro Senhor. Apresente com o seu ponto de vista, apresente aquilo que você percebeu durante todos esses anos, que teve origem lá nessa injustiça cometida contra a sua vida. E apresente novamente o arrependimento por ter aceitado as consequências dessa injustiça, ter aceitado por muito tempo, por não ter se posicionado, não ter apresentado. Eu conheço que eu poderia ter feito isso antes. Eu peço perdão ao Senhor por não entender, por às vezes não ter sabedoria, não ter o discernimento para entender que o Senhor é um justo juiz e que julga mediante a sua sabedoria. Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Tanto o conhecimento natural das coisas naturais, quanto o conhecimento das coisas espirituais. Perfeitamente. Muitas vezes a gente está sofrendo por não entender como funciona essa dinâmica espiritual. Perfeitamente. E um fato interessante aqui, né? A Bíblia vai dizer lá em Reis, vai contar o relato de como Salomão recebeu a sabedoria. A gente conhece esse relato, muita gente conhece, é bem famoso, né? E Salomão só oferece o sacrifício, e aí à noite Deus aparece para ele num sonho, pergunta para ele o que você quer, e ele fala: Senhor, quem pode governar esse seu povo sem ter discernimento, sem ter um coração para discernir o que é bom e o que é mal? E aí Deus se agrada do pedido dele, e eu já vi muita gente falando que Salomão pediu sabedoria para Deus. Salomão não pediu sabedoria para Deus, nunca, em nenhum momento Salomão pediu sabedoria para Deus, ele pediu discernimento. Entendimento também. Entendimento e discernimento são a tradução para mesmo conceito, né? E aí, por conta do que ele pediu para Deus, de discernimento, Deus dá para ele não só um coração capaz de discernir, mas sabedoria. Porque quando você lê lá em Provérbios, você lê em Jó também, a sabedoria e o discernimento, eles andam juntos.
né? Eles sempre andam juntos. Então, lá em Jó vai dizer que a sabedoria é o temor do Senhor e o discernimento é fugir do mal. Eu estou parafraseando, mas exatamente assim, né? E aí Deus dá sabedoria para ele e dá um coração capaz de discernir. E não só, ele abençoa Salomão com riquezas, com fama, etc. Qual que é o ponto aqui? O primeiro ato, a primeira descrição no texto bíblico para provar que Salomão obteve aquela sabedoria, porque a Bíblia diz assim, e aí Salomão acordou e percebeu que era um sonho. Legal. Aí, o que isso significa, né? Pode fazer vários argumentos do que o texto bíblico quer dizer com isso. Mas o ponto é, logo em seguida, vai dizer assim, então Salomão voltou, ofereceu um baita de um sacrifício lá em Jerusalém, e aí o versículo seguinte, e aí tinham duas mulheres, duas prostitutas, uma dormiu em cima do seu filho, e aí bebê, né? em cima do seu bebê, o bebê morreu, ela roubou o bebê da outra, e aí elas estavam, uma estava falando que o filho era dela, ela não chegava a nenhuma solução, e ela é apresentada para Salomão. Então o primeiro display de sabedoria, da sabedoria que Salomão tinha recebido, é um caso jurídico, ele está julgando um caso. E aí a Bíblia diz que todos ficaram admirados com tamanha sabedoria dele para julgar, e aí os reis da terra toda iam até Jerusalém só para ver Salomão julgar. Olha que interessante, a Bíblia está mostrando que a sabedoria de Salomão, que ele obteve de Deus, deu para ele uma capacidade de ser um bom juiz. Não falou sobre a capacidade dele de construir coisas, a capacidade dele de gerir todo o reino, nada disso. Poderia fazer várias demonstrações de sabedoria. E aí Salomão construiu a maior construção do planeta Terra. Salomão descobriu uns mistérios que ninguém descobriu. E, enfim, infinito a nosso entendimento de sabedoria hoje, né? E não, a Bíblia vai mostrar como prova, aqui como é que esse cara era top. Vai mostrar um caso onde ele julgou de forma muito sábia e conseguiu resolver o caso, né? Exato, muito difícil. Ele conseguiu as próprias mulheres demonstrarem na prática quem que era a mãe verdadeira do bebê. Aham. Então... E aí você entendendo isso, você meditando nisso, você começa a entender por que a Bíblia vai dizer que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Como assim? O que tem a mesma coisa com a outra, né? O que tem a ver o Lé com o cara? O princípio da sabedoria tem o temor do Senhor, e a sabedoria está falando de julgamento e tudo mais. Quando você entende que Deus é um justo juiz, que julga todas as coisas boas e más aqui na terra, que ele julgará tudo aquilo de mal, o seu coração se enche de temor. Quando eu entendo a justiça de Deus, eu me encho de temor. Quando eu me encho de temor, eu obtenho sabedoria. Sabedoria para quê? Para julgar, me espelhando naquele que julga justamente. Porque nós fazemos só um espelho, né? Só uma sombra do que Deus faz. Porque Ele é de todo bom. Nós só buscamos refletir, né? Então, a partir do momento que eu entendo que existe um Deus justo, que julga justamente, que discerne o que é bom, o que é mal, que discerne o que é certo, o que é errado, eu consigo tentar replicar essa justiça aqui na Terra, e fazendo como tal, eu adquiro sabedoria, eu me torno mais sábio. E essa sabedoria também para entender que você tem direitos aqui na Terra, que existe um Deus que é justo, que está olhando para todas as injustiças que estão sendo cometidas contra você, toda perseguição, todo ataque indevido, todo roubo, toda apropriação indébita, e Ele julga, e você entendendo isso, você sabendo disso, você obteve o conhecimento e sabedoria dos seus direitos, e agora você vai apresentar todas as suas queixas para Deus. Você não vai ser mais massa de manobra, você não vai ser mais enganado por um explorador, por um mentiroso, por aquele que quer te coagir, quer te intimidar com mentira, porque você sabe dos seus direitos. Sabe aquele cara no filme eu sei dos meus direitos, eu quero mais advogado. Uhum. Todo espertão. A gente pode ser isso. Isso é uma parte de obter a sabedoria do Senhor, obter o entendimento que agora nós sabemos nossos direitos, sabemos quem somos
enquanto filhos, enquanto filhos adotados pelo Pai, e que um Pai que é justo e que vai ouvir os nossos pedidos, e por isso que Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, vocês receberão, para que a alegria de vocês sejam completas. Então, apresentando isso, Vamos voltar para finalizar o framework da vamos oração. Vamos revisar o framework, porque a gente falou muita coisa no meio, pode ficar confuso. Tá, o começo. Primeira coisa, você reconhece aquilo que Deus já falou. A palavra de Deus, aquilo que são as promessas dele, aquilo que é a lei dele, aquilo que nunca muda, nunca mudará. As palavras de Deus jamais passarão. Então, se elas jamais passarão, quer dizer que elas não estão no passado. Ah, essa servia para aquele tempo, agora não serve mais. Não, se jamais passa, ok? Sim. Então, reconheça a palavra de Deus, reconheça aquilo que ele já declarou. Reconhecendo isso, você confessa seus pecados, confessa onde há comprometimento na sua vida e se arrependa. Peça pela misericórdia de Deus, peça que você seja lavado dos seus pecados, peça para que isso seja lançado no mar do esquecimento, para que você não volte a cometer aquilo, que você quer ser apresentado limpo. O Senhor me limpa diante desse tribunal, antes de eu começar a apresentar o meu caso aqui, minha petição, me limpa diante desse tribunal para que eu possa chegar aqui livre de qualquer mancha, de qualquer falha, de qualquer brecha que possa ser apontada aqui nesse tribunal. Já reconheço tudo que eu tenho, peço que o Senhor limpe isso e cancele todas essas brechas, esses comprometimentos no meu caso. Aí você começa a apresentar o caso, reconhecendo e apresentando ali o que aconteceu, o caso que você quer que seja julgado e visto por Deus, que Ele possa revisar esse processo. Você apresenta as suas provas, apresenta todas as evidências, todos os desdobramentos daquilo que... Os seus danos. Os danos que aquilo gerou, que esse caso que você está apresentando para Deus. Você destacar o caso e quais danos que foram gerados e como que isso se instalou na sua vida, né? Perfeito. Se repercutiu na sua vida. Perfeito. E agora você vai apresentar o que restituir? Sim, você renuncia todas as heranças indevidas que possam ter vindo para você desse processo também injusto, dessa injustiça, porque você pode ter aceitado fazer um acordo com as trevas ali, você recebeu o benefício disso, mas você foi muito mais prejudicado, porque assim funciona qualquer acordo com as trevas. Então primeiro você renuncia, Senhor, eu renuncio toda a herança que foi recebida disso e eu reconheço que isso gerou isso, ok? Na sua vida. Aí interessante. Isso aqui nem ia falar isso no framework, mas eu acho que faz sentido com o que a gente está falando. Quando você está apresentando um caso legal numa corte, você precisa de duas coisas. Você precisa de provas, né? Quais são as provas que você tem que mostram que isso aconteceu? E você precisa do quê? Testemunhas. Testemunhas. As testemunhas são mais importantes às vezes do que as provas materiais, porque a testemunha é o seu álibi, né? E você precisa apresentar diante da corte uma testemunha que te apresenta uma evidência superior. Então o diabo vai levantar contra você acusações e você precisa trazer uma testemunha diante do tribunal que apresente uma evidência mais forte do que aquela acusação que ele está apresentando contra você, para tentar dismiss, né? Como que é? Arquivar o caso. Sim. Invalidar. Invalidar o caso. E a gente tem a melhor testemunha, a testemunha que apresenta a maior evidência, a evidência mais superior, que é o sangue de Cristo. Então, a gente apresenta o sangue de Cristo como testemunha diante do tribunal. É uma testemunha que fala coisas muito superiores e melhores do que aquilo que está sendo falado a seu respeito, porque o sangue de Cristo agora está sobre você. Se você é nascido de novo, se você aceitou a Cristo, então eu clamo, eu chamo agora o sangue de Cristo como testemunho do meu caso, testemunho de que eu sou
um filho nascido de novo, que o sangue dele sai em mim. Quando você clamou isso, agora você está livre de qualquer acusação que o diabo venha fazer, qualquer evidência que ele venha trazer, porque a sua testemunha fala uma evidência superior, como se você tivesse um álibi. Não, nessa noite aqui que você está falando que eu fiz essa coisa aqui, eu estava com a Giovana. A Giovana, ele estava comigo mesmo, a gente assistiu tal filme e pronto. Você apresenta aquilo que você se arrependeu e fala assim, evidências de que eu sou perdoado, o sangue de Cristo. Então você demonstra essa... Acho que seria algo assim nessa linha, né? Isso, perfeito. E aí, feito isso, apresentou a sua testemunha, que é Cristo, é o sangue de Cristo. Aí você faz a sua petição para que o juiz dê um veredito e dê um julgamento divino sobre aquele seu caso. E aí a petição, é importante que você ore e você busque do conselheiro, aquele que vai saber o que deve ser pedido de restituição nesse caso, Exato. que é o Espírito Santo. Porque é isso que eu estava pensando também. Tá, vou ser restituído, mas o que vai ser restituído? É dinheiro? Mas tem coisas que você não restitui só com dinheiro. Por exemplo, seu sofrimento emocional. Como que você paga um sofrimento emocional? Ou algum tipo de violência que você sofreu. Como que você paga isso, né? Tipo, essa é o que eu queria te perguntar também. O que vai ser restituído? Pra não ficar tão abstrato assim. Primeiro, o que você pode clamar diante da corte celestial? E, de novo, eu acho que o primeiro ponto é você buscar um conselheiro jurídico, um bom advogado, para te falar o que você pode apresentar naquele caso. Porque ele vai saber todos os desdobramentos do que aquilo está gerando na sua vida. Às vezes você nem sabe se precisa ser cancelado. A escritura dessa casa, a escritura desse terreno, essa multa aqui que estão querendo me cobrar, esses juros que ficou colocado no meu nome, essa dívida. Ele vai fazer um inventário de tudo aquilo que está nas suas costas por conta dessa injustiça. E o conselheiro é o Espírito Santo. E ele conhece toda a lei. Exato. Mais do que nós, porque a gente... Então, primeiro, ora o Espírito Santo. Se você ora no Espírito, porque daí ele intercede por você, você dá uma procuração na mão do Espírito Santo para que ele interceda por você diante do Pai e apresente esse caso de maneira perfeita, porque ele conhece a linguagem jurídica. Essa revelação é pedrada. Assim. Deve fazer um vídeo só sobre isso. E daí você pede para que Deus quebre toda a maldição associada àquele caso, ou a sequência de caso aconteceu, como que fala legal claim? Em que contexto você quer falar isso? Nesse contexto. Toda afirmação legal pode ser. Pedido legal? Toda. É que eu não entendi, é difícil toda a legalidade, isso. De trazer um... Isso, essa é a palavra. Toda a legalidade que aquilo abriu, você pede para que seja cancelado, para que seja deletado, Tudo fechado. Toda ferida aberta por aquilo seja curada, seja restaurada, toda brecha seja fechada por aquilo. Você vai indo por todas as camadas daquilo. E aí o Espírito Santo vai poder te afirmar o que foi aberto, o que foi adoecido, que precisa ser curado, o que foi aberto, que precisa ser fechado. A gente estava dando até um exemplo disso, que a gente estava estudando sobre abuso sexual, por exemplo. Que se for uma mulher virgem, né, ela for deflorada por um homem, pela lei, esse homem deveria pegar ela em casamento, né, e pagar o dote ao pai dela. Perfeito. No caso de abuso, esse homem deveria ser morto, né? Isso. Então a gente pensou, estava fazendo esse exercício de imaginar assim, bom, a gente, porque estamos em Cristo, a gente não deseja que outra pessoa seja morta. É claro que Deus é o justo juiz, ele que decide, ele que dá a sentença, mas a gente não deseja isso, até porque a gente não tem sede de vingança. Né? Então, e a gente não está apresentando um caso diante de Deus para que ele mate alguém. Contra outra pessoa, exato. A gente está apresentando contra as trevas que usaram essa pessoa, entendeu? Perfeito. Então a gente quer a restituição
E aí você tem que entender que toda ação, toda injustiça, todo crime, toda violência cometida, ele gera consequências naturais e consequências espirituais. Sim. Essas consequências espirituais são maldições, são brechas, são Ciclos que ficam se ciclos, repetindo. doenças. Então, às vezes a sua vida espiritual, sua alma foi quebrada, foi adoecida por conta dessa violência, por exemplo. Você pode pedir, clamar para que Deus ele cure toda a doença que foi gerada dessa. E a gente observa isso, por exemplo, assim, coisas que às vezes não faz sentido, né? Porque vamos supor que a pessoa ela se esforça ao máximo, mas ela não consegue prosperar financeiramente, por exemplo. Uhum. Assim, não faz sentido. Você olha aquilo, não faz sentido. Tipo, tudo que ela tenta dá errado. Tudo em trabalho que ela entra, ela perde o trabalho. Ela é demitida. Todo contrato que ela tenta fazer é negado. E você vê que não tem uma explicação natural para aquilo. Estou falando assim para ficar mais fácil de identificar, tá? Mesmo as coisas que têm explicação natural não significa que não tem explicações espirituais também, mas eu estou falando aqui para ficar mais fácil de você identificar. Pode ser que seja uma maldição decorrente de uma violência sofrida, ou por você ou pelo seu antepassado, né? Uhum. Então a gente pode investigar isso com o nosso conselheiro, pedindo discernimento sobre isso, né? Perfeito. Exato. Se esse é um possível dano Exato. de uma violência sofrida Exato. pelas trevas, né? E aí você pode pedir a restituição e o cancelamento de todas essas coisas, e aí para isso você vai precisar do discernimento do Espírito Santo, por isso faça uma petição por discernimento para o Espírito Santo, para que ele sonde todas essas coisas, para que ele te mostre ali, por meio do Espírito Santo, o justo juiz te mostra tudo aquilo que precisa ser santificado na sua vida, que precisa ser redimido, e aquilo que precisa ser liberado, que precisa ser descartado, para que você não esteja mais comprometido aí por conta dessa coisa que é contra a vontade de Deus que aconteceu na sua vida. Eu vou profetizar aqui até. Se você está assistindo esse vídeo, você chegou até aqui, o Espírito Santo vai começar a te incomodar sobre alguma situação que você sofreu essa injustiça, você pode clamar a Ele. Algo que te incomoda, que o seu coração começa a doer e você pode até questionar. Será que eu não superei tal coisa? Será que eu não perdoei? Mas não, esse incômodo é para você levar em oração, porque para poder apresentar para o Senhor, para Ele te redimir sobre isso. Perfeito. Amém. Amém. Eu acho que talvez em algum próximo vídeo a gente pode dar um exemplo, né? De uma petição, assim, na prática. Sim. Eu acho que dá pra Se gente você... dá pra seguir a série com exemplos. Eu acho que o que deve fazer assim, a gente, no próximo vídeo a gente mostra um exemplo na prática, na Bíblia, de onde a gente vê uma oração dessa sendo feita, sendo apresentada diante de Deus. Davi faz isso com excelência, tá? Então você lê o Salmo, você vai ver várias petições de Davi pela justiça de Deus, porque ele entendeu um princípio de como funciona o julgamento justo do justo juiz, e de que você pode se voltar a Ele, clamar a Ele e reconhecer os seus erros diante dele e pedir pela misericórdia, pedir para que Ele olhe para o seu caso, que você não seja envergonhado diante dos seus inimigos. E aí você, para terminar a seu caso, você faz as suas declarações diante da corte, declara que você rejeita, que você renuncia toda a herança desse caso que você apresentou, toda lucro indevido que você obteve daquilo, toda maldição que você recebeu daquilo, toda a herança espiritual que você recebeu daquilo, você renuncia agora, você abre mão daquilo, você declara o sangue de Cristo, você declara que esse meu testemunho é verdadeiro, tudo que eu apresentei aqui, não usei de mentira ou de meias verdades, que eu estou me apresentando limpo diante do juiz que é justo, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E é isso, assim.
Acho que por esse vídeo tá bom, né? Já É, quase 1 hora já de vídeo. Porque é muita coisa. Tipo, quando a gente recebeu essa revelação, eu falei assim, nossa, cabeça. E vai criando os desdobramentos, né? Porque quando você tem esse entendimento, você começa a estudar de forma específica, né? Então, a gente espera que perfeito. essa revelação faça sentido pra você também e que Sim. você possa ser abençoado, assim como Deus nos abençoou com essa revelação. Sim. Por isso que a gente tá fazendo esses vídeos, na verdade, né? Pra transbordar aquilo que Deus entregou pra gente. Aham. Eu acho que uma dica interessante é você, claro, depois desse vídeo sempre ora para Deus, para que Ele te mostre como que isso aplica na sua vida. Como eu disse no último vídeo, né, a gente é falho e nós não temos a brilhância e a eloquência que o Espírito Santo tem de te explicar Mostrar um assunto extremamente complexo como esse de maneira simples e aplicável para a sua vida. Então, eu considero tudo como um tema de oração e assista no YouTube, procura no YouTube um julgamento, sei lá, um caso de processo, e aí tem no YouTube tem esses júris, assim, sabe, que é um juiz julgando um caso, sei lá, processo de difamação, calúnia, etc. E para você entender a linguagem, entender não precisa pegar um negócio tão pesado assim, né? Tipo, pelo assassinato infantil, tipo... Não, uma coisa só pra você entender Mas a a gente solenidade pensa que essa questão da difamação, né, de danos morais é pequeno. Mas para Deus não é pequeno. Você pode apresentar que danos morais é uma coisa assim... Inclusive na lei de Moisés, você não pode levantar falso testemunho, né? Sim. Então se você está sendo difamado é porque tem alguém mentindo sobre você. Sim. Isso é levado muito a sério, né? Sim. Bom, é a forma que eu entendi, pelo menos, né? Eu sou falha, não sei todas as coisas, mas eu entendi dessa forma. Aham. Não, eu lembrei de uma coisa que dá pra falar em um outro vídeo, sobre a questão da inveja. Nossa! A inveja sendo o único... Nos 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos são sobre ações objetivas, né, que você faz no materiais. Então, não mata, não rouba, não... São atitudes. Atitude, não levanta falso testemunho, não traz outros deuses diante de ti, não fará para ti mais de escultura, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe, são todas atitudes, né? Só que existe um mandamento que fala sobre uma ação uma intenção do coração, que é a questão da cobiça. Como você consegue materialmente provar que alguém está cobiçando algo de outro? É complicado. Não, claro que isso é um assunto para outro vídeo, mas como que a inveja de outra pessoa te prejudica? Uhum. Como a inveja é uma coisa seríssima para Deus. É uma coisa muito séria isso. Sim. Enfim, né? Não vamos estender muito. Outro vídeo. Outro vídeo sobre a aplicação da inveja. Bom, acho que por esse vídeo é só. Espero que tenha ajudado você aí a entender um pouco mais da aplicação prática dessa oração para apresentar a sua petição. Eu oro para que Deus te mostre todos os casos que você tem aí debaixo do braço, você está sentado em cima, que você nunca apresentou para Deus a petição, clamando por justiça nesse caso, porque você não tinha um entendimento, ou que você não tinha ainda tido essa revelação do caráter de Deus e que Ele julga todas as coisas, que você tem direito a uma indenização, uma restituição, que você possa agora revisar essa história e apresentar para Deus, para que você seja devidamente restituído e indenizado por aquilo que foi roubado, que foi desapropriado de você indevidamente, você estando em Cristo. E eu acho que para a gente fechar nesse vídeo, vou pedir para que você faça uma oração para todas as pessoas que estão assistindo, que na verdade a gente sabe que isso aqui não vai ser um negócio que tem muitas pessoas assistindo. Se você está assistindo isso, assistiu até aqui, provavelmente Deus está falando com você, e esse vídeo ele tem algum motivo especial para chegar até você e você tá até aqui. Então, que você possa orar para essas pessoas que precisam de casa, que estão com casos em aberto aí, que poderiam estar tramitando na justiça, para que eles
recebam uma sentença favorável, que eles possam receber a restituição e a indenização por aquilo que as trevas roubaram. Sim. É só pra falar como que a gente começou esse canal, na verdade, né? Porque a gente tava recebendo várias revelações e a gente tinha o hábito de compartilhar com os nossos amigos cristãos, para eles serem abençoados também. Só que essa revelação, ela veio de forma tão complexa, talvez, tão grande, com muitos desdobramentos, que a gente viu, se eu for ligar para cada amigo para trazer essa revelação, eu não vou conseguir falar para todos eles. Eu quero que todos eles alcancem, então a gente literalmente fez esse vídeo para os nossos amigos. E se você aqui não conhece a gente e você chegou até aqui, é porque Deus enviou esse vídeo para você. Perfeito. Porque a gente acha que não tem nenhum inscrito no canal, né? Sei lá. É tipo, segundo vídeo, né? Enfim. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos entrega as suas revelações, o Senhor nos traz a sua sabedoria, que vale muito mais que ouro e prata, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é muito bom conosco. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é um justo juiz, que quer que nós sejamos restituídos por aquilo que fomos roubados, Senhor. Aquilo que nós sofremos injustamente. Eu peço, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor toque o coração dessa pessoa, Pai. Que o Senhor mostre para ela aquilo que o Senhor mostrou para nós. Que o Senhor mostre para ela como ela pode aplicar na vida dela. E como que ela pode ser restituída por tudo aquilo que ela sofreu no passado. Eu te agradeço, Pai. Eu peço que o Senhor dê uma porção dobrada de discernimento e entendimento das suas revelações, da sua palavra. Tanto para nós quanto para quem está assistindo aqui. No nome de Jesus. Amém. 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 Nos vemos aí no próximo vídeo da série, que eu não sei quantos vídeos vão ter. Espírito Santo está guiando. Tchau, tchau. Tchau.